Então, vou dar boa noite aqui de novo. Começou a gravação, agora a galera que vai assistir aqui no YouTube, né? Então, vou me comportar aqui melhor do que da outra vez. Eu achei que eu não fosse voltar, né, depois da última aula. Né? Quem viveu sabe. Então, vou ficar na moral aqui hoje. Né? Se eu sair um pouco aqui da linha, vocês me dão um toque aí no chat, porque o chat não fica salvo no YouTube, né? Aí eu vejo aqui, fico na moral, falo, estou saindo aqui um pouco do tom. Aí eu conto com vocês aí para me ajudar. Tá certo? Rapaziada, boa noite. Mais uma vez a todos. Prazer enorme tá aqui com vocês de novo, nessa aula de terça-feira aqui, né? Pensando aí já, né, como que a gente vai estar na UERJ ano que vem, né? Pensa, pô, terça-feira, né? Terça-feira, 19h40, em 2025, né? Em agosto de 2025, você vai estar passando raiva na UERJ. Não vai estar passando raiva aqui no pré-UERJ. Vai estar passando raiva lá na UERJ. Uma cadeira lá, de repente, esfarelada, com ar-condicionado, de repente, pingando. Mas, pô, feliz, né? Feliz que você, pô, graças a Deus, ali está numa das melhores faculdades da América Latina. Mesmo aí, né? De repente, faltando uma verbinha ou outra, mas você vai estar lá. Aí já estou falando bobagem como eu estava gravando, mas vai estar feliz, né? Lá na UERJ que foi, né, que é a minha casa, a UERJ, onde eu passo ainda, né, grande parte da minha vida. Tenho muito orgulho de dizer que sou cria da UERJ, tenho muito privilégio enorme de vir de lá e levar aluno para lá todos os anos, né? Mas é isso, minha gente, vamos para o que nos interessa. Feliz em não ter que estudar funções, né? Caraca, é mesmo. Eu achava que ia ser feliz. O bom da faculdade é que você começa a odiar aquilo que você amava, né? Porque aí você começa a ver só aquilo que você gosta e começa a ver que você nem gosta tanto assim. Nem vale tanto passar tanta raiva. Mas no final compensa. No final compensa. Confia aí no processo. Então vamos lá, minha rapaziada. Vamos para a nossa redação, né? Da UERJ. Aquele momento que vocês ficam desesperados aí, não sei porquê, textinho gostoso de escrever, textinho bom de fazer. Não esqueça aí, né, obviamente, de responder a chamada. Você que está chegando no YouTube aí, abençoado, faltou aula presencial, cometeu esse vacilo tremendo, mas está aí tentando correr atrás, está aqui no YouTube agora. Já coloque seu nome aqui para não vacilar de novo, né? Não vacilar duas vezes. Já vacilou uma vez e não está no presencial. Vai vacilar de novo de não botar seu nome aqui embaixo? Então, já dois vacilos não tem como te defender. Certo? Então, não esqueçam de fazer a presença, que é uma forma muito importante aí da gente conseguir ter as métricas para continuar esse projeto maravilhoso aí que vocês tanto gostam. E a gente também, né? A gente fica feliz quando tem aluno, quando tem presença, quando vocês trazem os feedbacks das aulas, que são extremamente importantes para a gente, tá? E, pô, às vezes vocês colocam lá a meia aula, gostei da aula. Quando não gostar, também coloca que não gostou, para a gente ajustar lá o que não gostou. É muito importante a opinião de vocês, tá certo? Daqui a pouco vão colocar a presença lá, vocês vão. Não deixem de responder. Tem gente que esquece, vai deixando para depois, esquecem. Não vacilem, por favor. Então vamos lá, minha rapaziada. Redação R de 2025. Nós já vimos bastante coisa até aqui, né? Vocês viram comigo, viram com o Tami, né? Falamos um pouco aí sobre como vem a frase temática. O som ainda está baixo. Caramba, eu não tenho mais ajuste aqui para fazer. Já está tudo no máximo aqui para mim. Já está tudo no máximo aqui para mim, gente. Vou ver se eu consigo outro equipamento aí para a próxima aula. Mas hoje eu não consigo melhorar mais do que isso, tá? Então, retornando aqui, né? Falamos um pouco sobre a frase temática da UERJ, como é que ela vem, né? Vem sempre em formato de pergunta, né? Sempre relacionado a um problema que é discutido no livro, né? No livro que é dado como sugestão.
Na aula passada eu falei para vocês sobre a importância de estar atualizado lá nos ciclos de palestras, tá? Ciclo de palestra lá no site do Vestibular UERJ. Falamos também sobre a revista eletrônica da UERJ, que tem lá todas as expectativas que a banca tem em relação às respostas do candidato. Falamos também do perfil, né, dos temas da UERJ, que a UERJ ela gosta de trabalhar um perfil mais relacionado ao comportamento humano. Então, quando a gente olha os últimos temas, né, embora estejam relacionados a uma obra literária, o que já também nos indica um posicionamento muito claro da UERJ, né, que ela mostra que a visão, né, individual, esse olhar mais analítico, mais crítico sobre a sociedade, né, que é uma característica pertinente à literatura, é algo que vai ser considerado. Então, olha como a UERJ ela já te dá todos esses sinais do que ela espera para você. Né? Você imagina, ela não está te dando só um tema para discutir, ela está te dando um livro para falar, para embasar, para contextualizar a polêmica que ela vai trabalhar. E não é um livro qualquer, é um livro, né, uma obra literária. Né? E a literatura ela tem essa, né, vamos chamar com muitas aspas aí, de função, né, que é mostrar um olhar crítico sobre a sociedade, né, uma visão crítica sobre a sociedade a partir da arte, né, uma forma de apresentar de forma artística uma visão crítica sobre a sociedade. Né? Eu gosto sempre de dizer que a literatura é uma forma de estudar a história por dentro, né, para aqueles que viveram a história. Então você consegue pegar as nuances das percepções, das sensações, dos sentimentos. Então é algo muito mais relacionado a comportamento humano, né, as mazelas da sociedade, a como os seres humanos se relacionam, do que necessariamente a questões objetivas e práticas. Por isso que a UERJ não exige de você, como o Enem, uma proposta de intervenção, certo? Ah, professor, você já falou isso tudo, que você está falando isso tudo de novo. Porque isso é a essência do negócio, certo? Você tem que entender qual é a essência da prova que você está fazendo. O que ela espera de você. Então, é muito importante você ter essa percepção de que a prova da UERJ ela vai exigir de você, como candidato, que tenha uma visão mais crítica, mais analítica, tá? De comportamentos sociais, de comportamentos humanos, de relações humanas. E que você se coloque como, né, como alguém, né, ou como pertencente a esse problema, como parte desse problema, certo? Por quê? Quando ele diz para você que você vai precisar escrever um texto sobre um tema que está relacionado com uma obra literária, e que você não vai ter que fazer proposta de intervenção, e que você ali, né, pode, e muitas vezes até deve, se colocar em primeira pessoa, está muito claro o que ele espera de você ali naquele texto. Sim ou não? Está fazendo sentido? Sim ou não? Se eu estiver viajando, você fala, professor, está viajando, volta, desce. Às vezes TDAH faz isso, né? A gente dá uma subida. Mas aí você fala, volta. Sentido, né? Então, assim, eu preciso que vocês entendam essas nuances primeiro. Obra literária, então, é algo que está relacionado também à subjetividade. Segundo ponto, problemas relacionados a comportamento humano, interações humanas. Você olha, todos os temas da UERJ têm esse viés. Tá? Não é um problema social, simplesmente, é um problema que está relacionado ao comportamento humano. Então, você não vai ver, por exemplo, ali falando sobre enchente, né? Igual, por exemplo, quando caiu, né, sobre o livro Os Sertões. Não falou sobre a seca,
Não era sobre isso que era para falar sobre como as pessoas naquela condição ali de subsistência, né? É, por quê, né? Ou o que leva aquelas pessoas a se sentirem inferiores. Então, sempre mostrando por esse viés humano. É uma prova que trabalha essa questão humana, ok? Perfeito? Entendemos? Tranquilinho? Estamos comigo? Estamos juntos? Então, perfeito, sim, sim. Isso, ótimo. Me responde, senão eu acho que eu estou falando sozinho. Acho que vocês foram, estão numa aba no jogo do Tigrinho, na outra aba na aula. Eu não sei. Então, beleza, vamos lá. Então, gente, estou passando aqui o slide para demandar. Vimos aqui também, né, que dentro dos temas, em alguns temas, tem uma exigência direta, ali, uma citação direta à obra que está sendo analisada. Então, isso faz com que você precise obrigatoriamente abordar aquela obra logo na introdução. Tudo bem? Logo na introdução. Nos outros, você pode ou não abordar na introdução. Aconselho sempre que aborde. Mas em alguns casos, obrigatoriamente você tem que trazer na introdução essa referência ao livro, tudo bem? Ao livro que está sendo trabalhado, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estrutura do texto dissertativo argumentativo na UERJ, né? Como que você consegue criar essa redação da UERJ dentro do padrão dissertativo argumentativo, quais são as exigências do gênero e como a UERJ privilegia dentro da sua correção. Então, nós vamos dar uma ênfase hoje à montagem, à estruturação da introdução. Tudo bem? A nossa aula hoje vai ser basicamente como que eu monto a desgraça da introdução. Porque toda vez, todo ano é a mesma história. A gente vai falar com o aluno, né? Vai perguntar para o aluno lá, para o abençoado, qual é a sua principal dificuldade na redação? Professor, então, eu até sei o que eu quero dizer, só que eu não consigo começar, eu não sei botar no papel. Então você não sabe, meu parceiro. Então você não sabe o que você quer dizer, porque se você soubesse o que quer dizer, é só entender a estrutura ali, ó, encaixar e vapo. Não tem muita coisa a se pensar, não. Né? A parte mais difícil é você entender o que é mostrar que tu tem o conteúdo para responder ali. E o conteúdo eu tenho certeza que aqui dentro das aulas você vai pegar e vai conseguir tirar de letra. Certo? Até porque a gente vai dar para vocês ferramentas de argumentação, de estruturação de tese, isso tudo aí que você já conhece aqui dentro das nossas aulas, né? Dentro do nosso time aqui de redação, vocês sabem que a galera aqui é fera demais. Dificuldade de fazer pensar em bons argumentos, bom desenvolvimento, né? Bons títulos. Galera, para de ficar viajando com esse negócio de bom título, pô. Título não vai emocionar ninguém, não. Entendeu? Você não está fazendo best-seller, não. Eu vou ensinar para vocês uma estratégia de fazer título, um título muito bom, muito decente para a tua redação, mas não fica preocupado com isso agora, não. Certo? Título é a última coisa que a gente faz. Então a gente vai aprender introdução, vai aprender desenvolvimento, vai aprender conclusão e no final a gente vai aprender título. Tudo bem? Ok? Fica tranquilo. Conclusão no modelo ERJ. A Maju está falando aqui para mim, a conclusão é difícil. É difícil porque a gente ficou doutrinado àquela conclusão propositiva do Enem, né? De criar uma proposta de intervenção. A conclusão no modelo, né, ali mais privilegiado pelo ERJ é uma conclusão reflexiva, em que você vai fazer só ali, vai dizer novamente ali, reafirmar tudo aquilo que você trouxe na sua tese e no seu desenvolvimento. Vai ser show, vai ser tranquilo. Tá? Fica tranquilo que isso daí vai ser moleza para você. Você vai fazer tanto até o dia da prova, vai ser moleza. Então, gente, na aula anterior, também vimos aqui como que você vai iniciar a redação, né? O projeto de texto. Cara,
Não tem como você fazer texto nenhum sem projetar ele, sem planejar ele, sem fazer esse planejamento, né? Sem uma organização prévia. Cara, não dá para você sair escrevendo, pô, como se estivesse psicografando um texto, pô. Não tem como. Não tem como. Para com isso. Para com essa mania feia, boba e chata de querer sair escrevendo redação como se não houvesse amanhã, né, diretão ali. Pô, não dá certo, cara. Não fica bom. Para com isso. Parou com isso? Parou com essa bobagem? Fala para mim, parei. Parei com essa bobagem. Vou projetar meu texto. Vou planejar meu texto. Então fala com a sua boquinha aí. Vou planejar meu texto. Fala aí com a sua boquinha. Vou planejar meu texto. É isso, tá? Não dá esse vacilo de sair escrevendo direto. Como é que você faz um bom planejamento? Cara, você precisa ter, antes de tudo, a sua tese. Isso para qualquer texto, tá? Dissertativo argumentativo. A sua tese, que é o quê? A sua crítica principal. Tese é o quê? O posicionamento que você vai defender, certo? No Enem, é mostrar qual é o direcionamento que você tem ali em relação àquele texto que já vem, né? Que já vem bem encaminhado. Persistência da violência contra a mulher. Pô, tu vai dizer que é um problema, que é grave, que precisa ser combatido. Então, a tese no Enem, ela já é muito clara para você, ela já vem muito desenhada. É só pegar aquele tema lá, colocar um juízo de valor ali e um verbo já era. Já virou tese. Agora, na UERJ, o que você tem que fazer? Pô, o tema da UERJ é uma pergunta. Então, a sua tese, ela precisa, obrigatoriamente, ser a resposta dessa pergunta. Pô. Você não vai deixar a banca no vácuo. O cara te perguntou. Tu tem que responder. Pô. Tu tem que responder. Entenda o seguinte, a redação da UERJ, ela é uma questão discursiva. Ela é uma pergunta. E a pergunta precisa ser respondida. Então, a tese na UERJ é a pergunta. É a resposta da pergunta. Tudo bem? Respondeu a pergunta? Lindo. Você já tem 50% aí do seu problema resolvido. Os outros 50%? Argumento. O que é o argumento? O argumento, você vai pensar no seguinte: respondi a minha pergunta. Agora, eu vou buscar causas da minha resposta ou consequências da minha resposta. Certo? Vou buscar o que dá origem à minha resposta ou quais são as consequências daquilo que eu respondi. Ok? Juliana Braga perguntando aqui. Então, na tese não coloca o que vai tratar nos outros parágrafos? Então, tese não. Tese é a resposta. O que você vai colocar nos outros parágrafos, a gente chama de antecipação argumentativa. Ok? Que é uma linha da introdução também. A gente vai ver isso já já. Certo? Então, você precisa ter noção do seguinte: a tese é a tua resposta. É o seu sim, o seu não, o seu talvez. E o argumento vai estar relacionado muitas vezes à causa ou à consequência ali da tua tese. Ok? Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Tranquilos? Sim ou não? Beleza, beleza. Show. Então, essa é a primeira parte da estrutura que você precisa ter aí na sua redação. O áudio Né? está ruim. O áudio está ruim. Vamos lá. Essa é o primeiro ponto da estrutura que você precisa ter na sua cabeça. Seu texto, a base do seu texto. O áudio está ruim ainda? Conseguem me ouvir? Tá certo? Tá ok? Beleza. Beleza.
Pô, Sebastião, acho que deu ruim no teu fone aí, cara. Teu fone de R$ 60 que você me Agora indicou aí. melhorou. Agora melhorou. Pô, cara, Agora ainda sim. bem que eu não comprei aqui quando você estava me Não, indicando. não, pode continuar comprando ainda, que é bom. Ah, então tá bom. Agora melhorou. Beleza. Então, pessoal, essa é a base. Essa é a base da sua redação, tá? É a estrutura base da tua redação. Tese, argumento e argumento. Ali está argumento um e argumento um porque eu escrevi errado. É argumento um e argumento 2, tá? Eu corrigi ali antes de mandar para vocês. Então, você tem a tese e tem dois argumentos. Então, vai fazer a pirâmide. Pô, ficou um sinal meio feio aqui, né? Mas vocês vão entender aqui, que é uma pirâmide. Ok? Então, os argumentos, eles sustentam a sua tese, tá? Eles sustentam a sua tese. Beleza? Quantos argumentos eu tenho Não que ter na ficar minha... oscilando mais baixo e mais alto. Então, hora fica mais alto, hora fica mais baixo. Ih, Sebastião, a galera tá dizendo aqui que tá ok. Tá normal. Tem que ver aí se tá tudo certo aí com o seu conector. Lara levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Barrou? Se barrou, né? Pô, normal. Tranquilo. Pensei que ia falar, só posso ir no banheiro? Aí é um esculacho, né? É... Então, é uma pirâmide, certo? Tem a estrutura base ali. Você tem os argumentos que vão sustentar a sua tese. Quantos argumentos eu preciso ter ali para sustentar? Cara, eu sempre aconselho a ter dois. Tá? Sempre aconselho a ter dois. Porque um não sustenta nada, né, cara? Um é muito frágil. E três, muitas vezes, não cabe dentro da tua redação. Na redação da UERJ, pelo fato da introdução e da conclusão serem mais curtas, certo? Faz com que você tenha, talvez, um pouco mais de espaço para desenvolver mais. Agora, o certo, né, o mais certo que eu digo assim no sentido de seguro, é fazer dois argumentos. Tudo bem? O mais seguro é você ter ali dois argumentos para sua redação. Por quê? Porque cada argumento precisa ser desenvolvido em um parágrafo de desenvolvimento. Então, se tu tem dois argumentos, tu vai precisar de um parágrafo de desenvolvimento para cada um deles. Tá certo? Então, seu texto vai ter 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Excelente. Fechado, não precisa de mais que isso. Não precisa reinventar a roda. Tá lá. Funciona e pontua bem. Tá? Quem levantou é Billy. Eu tenho medo de ler esses nomes aí, de cair naquelas paradas aí que a galera fica fazendo com os comentaristas aí de internet. Eu vou ficar bolado se vier uns nomes crotos aí. Não, Ah, tá vai, tudo sob fala controle, aí. tudo sob controle. É que eu vejo muitos professores falando que tem que fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Fico, gente, como assim 3 parágrafos de desenvolvimento? Como assim? Tipo, D1, D2, D3. Fico, gente, como assim? Então, cara, não existe essa regra, não. Isso é doideira. Tá? Não precisa não existe essa regra. Você pode fazer D1, D2, D3, não tem problema não. Mas eu considero, aí falando aí da minha experiência de correção de redação, de escrita de redação e de orientação. Não é necessário, não é necessário. Até porque, vamos lá, a maior parte dos problemas do aluno é justamente em selecionar argumento. O cara já tem dificuldade muitas vezes de selecionar dois, pô. Para que ele vai selecionar três? Aí acontece, sabe o quê? Ele não consegue desenvolver bem um por conta do espaço. Aí ele perde ponto ali na parte de coesão e coerência ou de argumentação. Dois é suficiente, fica tranquilo, vai funcionar, vai dar certo. Tanto no Enem quanto no Oeste. No Enem, então, nem tem discussão. É dois e pronto. Porque não vai caber mais que dois. Para com isso. Para com essas ideias erradas. Beleza? Tranquilo? Já é muito esforço mental pensar em dois, é isso, cara. Três porra, é muito. Não tem necessidade. Tá? Não tem necessidade mesmo. Dois aí fecha bonito seu texto.
Então, ó, só relembrando, né, que tese deve responder à pergunta do tema, precisa ser clara e objetiva, apresenta verbo e marca de autoria. Marca de autoria são aquelas palavras com juízo de valor, né, que mostra seu posicionamento crítico. Então, mostra a sua opinião ali, para além do fato, né? Os argumentos eles precisam estar relacionados à tese, precisa ser curto, pode estabelecer relação de causa ou de consequência, pode seguir uma lógica convencional ou dialética, né? Que não é dialógica, é dialética. O que é lógica dialética? Dialética é quando você tem uma opinião, um argumento que defende um argumento positivo ou negativo, né? Um que está a favor, outro que está contra, que mostra dois pontos de vista ali em relação ao texto, certo? Em relação à sua tese. Então, é quando você, por exemplo, destaca aspectos positivos e negativos acerca de um tema. Tudo bem? Então, você Então, basicamente, a introdução seria contextualização do livro, aí depois vem sua resposta da pergunta e os argumentos. contextualização do livro, resposta da pergunta e apresentação dos argumentos. Exatamente isso. Tá? A gente vai ver hoje como que a gente organiza essa bagaça toda aí e as formas que a gente tem para fazer. E a gente vai ver que não é difícil fazer isso, pelo contrário. Tá? É algo muito simples de ser feito, a gente que dá de malucão e quer inventar a roda e não precisa. Beleza? Vamos lá. Trouxe aqui também para vocês, né, alguns argumentos selecionados, né? Muito aluno fala que tem medo para argumentar. Eu pensei, pô, beleza, vamos pegar isso daqui, vamos transformar nosso medo em fortaleza, né? Então, pega o medo aí e pensa. Dentro do medo, você tem um M, que pode ser manipulação e maldade humana, argumentos também que servem para a maioria dos temas, principalmente relacionados aí a comportamento humano, né? Que são os problemas aí da prova da UERJ, né? Empatia e egoísmo, não é? Também relacionado a comportamento humano. D, desigualdade e dignidade humana abalada, né? Muitas vezes, ou negligenciada. E a gente tem o O, de omissão do governo, omissão social, que aí é algo já mais abrangente, né? Que é algo que você já vai discutir em relação à estrutura social. Funciona na UERJ, mas funciona muito no Enem também. Tá? Todos esses argumentos aqui, eles funcionam tanto para a UERJ quanto para o Enem. Pensa aqui comigo, nenhuma prova de redação, meus abençoados, nenhuma prova de redação vai pedir para você criar argumento. Tá? Vou liberar, sim, o material, Nina. O material, no final da aula, a gente disponibiliza. Nenhuma prova pede para você criar argumento, inventar argumento. Não existe isso. Pede o quê? Para que você selecione argumentos, certo? Então, os argumentos eles já estão aí, já existem, né? Então, o que você vai fazer é justamente selecionar dentro das possibilidades que você tem. Eu já estou te dando uma lista aqui, né, com 8, 2 argumentos que estejam relacionados com a sua tese, que estejam relacionados com o seu tema. Tudo bem? Que vão defender a sua tese, ou que vão, pelo menos, refletir ali o problema central da tua tese. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ah, só existem essas possibilidades? Não, mas eu trouxe 8 aí já para tu deixar guardado aí no teu coração. Faz sentido? Sim ou não? Tamo junto? Tamo acompanhando? Sai do tigrinho, olha para mim. Beleza. Então vamos lá. Trouxe uma proposta de redação para vocês, né? Para a gente treinar essa proposta de redação. Trouxe um texto base aqui e trouxe o tema, pergunta-tema, né? Questão temática. Então, a proposta de redação. Em Um Conto de Aya. Calma aí que deu maluquice aqui. Em O Conto de Aya, de Margaret Atwood,
A sociedade de Gileade usa a religião para estabelecer e manter o controle social. A interpretação manipulada das escrituras justifica a opressão das mulheres, obrigando as aias, como Offred, a seguir rituais que sancionam a perda de suas liberdades. A religião legitima práticas autoritárias e elimina a dissidência, mantendo a ordem social. Em O Conto de Aya, de Margaret Atwood, a inferioridade da mulher em relação ao homem é um tema central. No cenário distópico do livro, as mulheres são subjugadas e privadas de direitos básicos, reduzidas a reprodutoras e serviçais. A obra critica as estruturas patriarcais e mostra como a religião pode ser usada para institucionalizar a opressão feminina. Então, aqui, né, nesse trecho, já traz aqui, né, uma contextualização da polêmica, né, de um tema que é tratado de forma central ali na obra. Um dos temas, né, um dos comportamentos humanos ali nocivos, das mazelas humanas que são tratadas ali na obra, certo? Então, como proposta temática, trouxemos a seguinte questão: a crença religiosa deve ser utilizada como um mecanismo de controle da sociedade? Então, essa é a pergunta temática da tua redação. Você, meu abençoado, você, minha abençoada. Certo? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Lembra o seguinte: quando tu for responder isso, criatura divina, você não vai responder de forma direta, tipo, sim, deve ser utilizado, ou não, não deve ser utilizado. Porque isso não é um texto dialógico. É um texto que pode ser dialético, não dialógico. Qual a diferença? Dialógico está relacionado a diálogo, a troca, a conversa, a perguntas e respostas. Um texto dialético, ele está relacionado a confrontar opiniões, a trazer ali opiniões opostas. Tudo bem? Certo? Ok? Tranquilo? Então, para responder o seu texto, a pergunta, você vai escrever a tua resposta. Lembra lá, tia Cotinha, lá no Fundamental 1, quinto ano, que ela pegava a borracha e apagava a tua resposta inteira, porque tu respondia lá, perguntava quem descobriu o Brasil, você botava sim, sacanagem, você botava Pedro Álvares Cabral, né, essas perguntas bizarras. E ela falava, não, meu filho, você tem que botar a resposta completa. Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. Que o William não me ouça, né? Que já nem se fala mais desse jeito, né? Descobriu cacete nenhum, né? O cara invadiu aqui junto com cambada de português, saiu tomando tudo, né? Agora na Olimpíada que é bom, não ganha um ouro. Agora na hora de pegar o nosso ouro aqui, vem, né? Sei lá quanto ouro Portugal ganha. Nada. Enfim. Então, o que tu vai fazer aqui? Você vai pensar que descobriu o Brasil foi Jesus. É isso aí. Então, o que tu vai pensar, né? Aqui na tua redação. Primeiro, caramba, como que eu vou organizar isso? Como que eu vou estruturar, né, esse texto? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Certo? Vamos lá. Pensa comigo. Pensa comigo. Passa slide. O que está acontecendo? Aí. Como que essa introdução no modelo ERG? Vamos praticar aqui. Você aí, que está na tua casa, de bobeira aí, achando que tu vai aprender tudo só me ouvindo aqui falando meia dúzia de bobagem. Não vai, tu tem que praticar.
Pega um lapisinho aí, cara. Pega uma caneta, anota, escreve, rabisca. Não fica esperando o material, pô. Não fica esperando o material, porque o material ele já vai vir, né? Só que uma parte muito pequena daquilo que a gente está falando aqui. Muitas vezes, o conteúdo mais importante é aquele que você capta na hora da aula e consegue escrever, consegue praticar, consegue colocar ali em prática. Porque, às vezes, eu vi até um aluno aqui que comentou, falou, pô, na teoria é muito fácil, na teoria é fácil, na teoria dá para entender bem, agora na hora de botar na prática, então é melhor tu ir já ir botando na prática agora, para já identificar qual o problema que você tem, qual a dificuldade que você tem, certo? O problema que eu possa resolver, né? Problema relacionado à redação. Outros problemas não dá, hoje não, tá? Não há como negar que a religião exerce um controle da sociedade, é um fato incontestável. Nesse sentido, ela tem um papel na função controladora da decisão do pensamento. Perfeito, é uma resposta. Tá vendo? O Baixão botou uma resposta aqui boa, pô. Mostrou um posicionamento crítico. Agora, qual é a questão aqui? Certo? Aqui você trouxe, se a gente reestruturar essa sua fala aqui, você tem a sua resposta e tem também um direcionamento argumentativo. Só tem que ter cuidado com isso, tá? Aqui, a galera que puder ler aqui, ó. Sebastião colocou, não há como negar que a religião exerce um controle na sociedade. Nesse sentido, ela tem um papel na função controladora e na decisão do pensamento. Se você escreve dessa forma na redação, no seu desenvolvimento, você vai precisar falar da função controladora na decisão, e no seu desempenho, no seu desenvolvimento, 2, sobre pensamento, sobre função controladora no pensamento. Essa é a organização que precisa ser feita. Ok? Tudo bem? Professor, qual é o tema mesmo? O tema, vou voltar aqui para você. A crença religiosa deve ser utilizada como um Deixa eu mecanismo de copiar, controle peraí. da sociedade? A crença religiosa deve ser utilizada como um mecanismo de controle da sociedade? Então, Foi. show. O que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje eu vou ensinar a vocês, primeiro, como pensar sobre o tema, como organizar esse tema na tua cabeça. Depois, como planejar o texto. E, finalmente, escrever a introdução. Botar no papel. Tudo bem? Então, vamos lá. Professor, Oi. no Enem não tem o tema, tem? No Enem tem o tema. Tem um tema. É uma frase temática Eu estou que você vai confundindo. seguir. É o título. Como é que fala aquilo que bota na. Título. na- O título. Alô? A primeira frase do texto lá. O título. É, o título. No Enem não precisa. Na UERJ é obrigatória. É obrigatório. Isso aí seria o título? Não, isso aqui seria o tema, que é sobre o que você precisa escrever. Tá? O E, título é o nomezinho do teu texto. e o título disso aí eu botaria o quê? Então, o título é a última coisa que a gente faz, Renata. Primeiro a gente pensa na introdução, deixa só o espaço, pula a primeira linha para tu fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No final tu faz... Na verdade, não, né? Porque tu vai fazer o rascunho primeiro. Mas o título é a última coisa que você pensa. Tá. Obrigado. Beleza? Obrigado. Nada. Tá aqui. Então, vamos lá. Então, como que é essa introdução? Como que é essa introdução? Vamos lá. Primeiro passo, antes de você começar a escrever qualquer coisa, antes de você gastar folha, gastar tinta e gastar tempo, fazer um bom projeto de texto é fundamental.
Não dá para tu construir uma casa sem fazer o projeto antes. Não é levantando tijolo sem medir, sem pensar, que tu constrói alguma coisa. Precisa das bases, precisa da estrutura, precisa da organização prévia, do pensamento. Então, como é que tu vai fazer isso? Tá? Como é que você vai fazer isso? Presta atenção. Eu chamo de projeto de texto TDA. Não é transtorno de déficit de atenção, somente, né? É também. O que é o projeto de texto TDA? Para tu não esquecer. Tese crítica, direito relacionado, argumento selecionado. Tese crítica, direito relacionado, argumento selecionado. Isso serve, gente, para Enem e para o ERJ. Serve para Enem, serve para o ERJ. O que é a tese crítica? É a sua opinião sobre o tema. No Enem, tu vai pegar aquela frase e vai transformar em tese, como colocando uma palavra de juízo de valor ali, infelizmente, felizmente, preocupante, alarmante, e vai colocar um verbo. Se mostra, continua, enfim, vai ver qual o verbo que vai caber ali na sua tese. Na UERJ, você vai responder a pergunta. A tese crítica é a resposta da pergunta. Então, pensando no nosso tema aqui, a crença religiosa deve ser utilizada como mecanismo de controle da sociedade? Aí você pensa, não, até a religião não deve ser utilizada como um mecanismo de controle da sociedade. Ou sim, a religião deve ser relacionada, deve ser utilizada como controle da sociedade. Ou depende, né? Tipo, a religião ou a crença religiosa Professor, pode ser utilizada em alguns casos como controle social. Então, essa é a sua tese. Tu vai escrever no cantinho da folha ali a tua resposta. professor, Certo? Ainda não vai para o texto definitivo. Vai só para o seu projeto de texto. Oi. desculpa interromper, mas a minha ideia talvez esteja errada. Eu queria só a sua visão, porque eu queria perguntar, né? Eu acho que não deveria ser, mas ela é e sempre foi, e provavelmente será durante muito tempo ainda, um agente coercitivo, né? Eu sou religioso, mas reconheço isso. Então, eu queria colocar que ela não deveria ser, mas infelizmente ela é. Como é que eu Excelente. poderia falar isso? Como é que eu poderia expressar Excelente. isso? Excelente. A pergunta está lá, né? A crença religiosa deve ser utilizada como mecanismo de controle da sociedade? Você já identificou o seguinte, que ela funciona como um controle, mas não deveria ser utilizada dessa forma. Então, você vai responder exatamente isso. Infelizmente, a religião é utilizada como controle de mecanismo. Porque quando você coloca o infelizmente, mostra que aquilo acontece, mas você se posiciona contrário àquilo. Aí você pode discutir nos seus argumentos consequências desse controle. Ou causas desse controle. O porquê que é utilizado como controle. Compreende? Então, a sua tese ela fica evidenciada dessa forma. Seu posicionamento crítico é esse. Ela deve ser utilizada? Da sua opinião, não deve, mas ela é. Então, você coloca ali sua opinião clara. Infelizmente, a religião é utilizada como mecanismo de controle social. Ficou claro? Perfeito. Agora, sair do tema, né? Eu tenho uma dúvida aí se vai tangencial ou não. Se eu fizer um levantamento histórico, desde a antiguidade nós vemos guerras tribais por elementos religiosos, passando pela Idade Média, pelas cruzadas, né? Pelas guerras protestantes católicos, e assim seguidamente discorrer sobre essa evolução histórica digamos assim, além das guerras, né, da coerção, Uhum. que sempre foi Então, feita de vamos lá. todos os lados da religião, né? Como é que garante que tu não vai sair do tema? Primeiro, você tem ali... Foi um período, né, professor? Isso não quer dizer que isso é sempre. Não entendi, desculpe.
Isso que ele está falando foi um período que ocorreu. Isso é sempre que ocorre? A religião controla as pessoas, controla uma minoria, pô. Eu acho isso. Então, aí o que vai dizer se a sua opinião ou, né, o seu posicionamento ele está correto ou não? A forma como você vai articular com seus argumentos. Por exemplo, o Valdo trouxe a questão. É Valdo, né? Valdo ou Isso, Valdo? isso. Valdo. Então, o Valdo falou o seguinte, pô, historicamente, a religião ela é utilizada como mecanismo de controle social. Então, como é que você garante que você não vai fugir do seu tema e nem tangenciar ali a questão da sua tese? Primeiro, tangenciar o tema. Tem duas palavras que são importantes ali no tema, que é controle social e religião. Então, todo o seu texto precisa estar trabalhando esses dois pontos. A religião sendo utilizada como ferramenta de controle social. Se você falar das duas coisas, você já abraçou o tema inteiro. Show. Agora, você trouxe a questão de que historicamente isso acontece. Infelizmente, isso acontece historicamente na nossa sociedade. Então, como é que você comprova isso? Você mostra como isso acontecia e o impacto daquilo. Você falou sobre, por exemplo, cruzadas, falou sobre a própria colonização, que traziam os jesuítas aqui para catequizar o povo, para controlar o povo. Perfeito. Então, você mostra como isso acontecia na forma histórica e como isso se reflete nos dias de hoje. Sempre trazendo esse balanço. Acontecia isso e o reflexo disso é isso aqui agora na nossa sociedade. E vai trabalhando esses dois pontos. Tudo O bem? pessoal está questionando, rapidinho, o pessoal está questionando sobre cruz no STF. Eu não estou falando da religião cristã, não. Eu estou falando da islâmica. Todas elas têm essa característica de coerção social, né? A Social, religião, tudo bem. Social, tipo, caridade, aí sim, tudo bem, aí tudo bem. social Agora, de forma geral, de forma abrangente, controla a sociedade a partir do momento em que você tem leis que têm. Não tem como não controlar, tá, gente? Porque quando você pensa na religião como uma filosofia, para além de questões espirituais, tá? Falando como uma filosofia de vida. Se você tem uma camada da sociedade que segue uma doutrina, segue uma filosofia, e você tem uma representação governamental que atende a essa filosofia, automaticamente isso vai exercer uma relação ali de poder e de subordinação de forma até inconsciente, tá? De forma até inconsciente. Porque a religião, de forma geral, ela fala sobre princípios, valores e condutas. Quando você transforma isso para lei, aí você começa a ter algumas questões aí um pouco divergentes. Mas foca aqui nessa questão. Todas as religiões de forma geral, né? De forma geral, porque aí vai dependendo aí do recorte que você vai fazer. Mas pensa aqui comigo. Quando eu trago esse modelo de projeto de texto, né, o TDA, tese crítica, direito relacionado e argumento selecionado, é justamente por esse raciocínio que eu quero que vocês pensem. Qual é o meu posicionamento crítico? A minha tese é que a religião ela controla a sociedade de alguma forma. A religião ela é utilizada como uma forma de controle social. Ok. Isso é positivo ou negativo? Ou é positivo e negativo? Não importa a opinião que você vai seguir. Você vai pensar automaticamente, para facilitar a sua argumentação, qual é o direito que está relacionado a isso? Porque todo tema, tanto da UERJ quanto do Enem, ela vai estar pautada ali também. Se está pautada em relações humanas, é bem possível que um direito esteja sendo abordado ali, esteja sendo trabalhado ali, que você possa relacionar com algum direito. Então, por exemplo, aqui o direito de liberdade de crença, de liberdade religiosa, um país laico, certo? Isso está sendo colocado em xeque. Quando você privilegia uma religião em detrimento a outras, você tira a liberdade de escolha de um determinado grupo. Pensando nesse ponto, você já parte para os argumentos, que vai ser discutir causa-consequência, ou causa e consequência, ou ponto positivo, ponto negativo.
certo? Deixa eu só a Laís falar, que a Laís levantou a mão, o tempão deve estar com o braço dolorido, o ombro doendo. Não é para ir no banheiro, não, Eu né, Laís? queria fazer uma pergunta, porque na minha redação eles reclamaram que eu não coloquei primeira pessoa. Mas aí, na hora de explicitar minha tese, eu poderia falar assim, eu penso, eu acho, assim, pode usar essa primeira pessoa bem explicitamente? Boa pergunta. Qual é o problema do eu penso e do eu acho? Não é o eu, é o penso e acho. Porque no texto dissertativo argumentativo, você nem pensa nem acha, você afirma, você confirma, você reflete sobre. Porque você vai trazer afirmações e reflexões acerca daquela afirmação. Tudo pautado em dado, tudo pautado em fato. Então, quando você bota penso ou acho, o problema ali do penso e do acho é justamente essa forma, essa maneira informal de comunicação, tá? Então, uso da primeira pessoa, o que eu aconselho para ficar mais fácil? Utiliza a primeira do plural, né, o nós, que aí você se coloca como sociedade. Percebemos, entendemos, compreendemos, vivemos, Então a primeira insistimos, pessoa é a sofremos. primeira pessoa do plural. Pode ser do plural. Achei que Aconselho do fosse plural, mais singular. fácil. Não precisa ser do singular, não. Do singular é difícil fazer, é difícil. Aí foge muito ao tradicional, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade, tá? Mas se eu colocar assim, então afirmo, continua assim na tese. Usar Então, afirmo. vai depender da construção. Porque se você coloca, por exemplo, infelizmente vivemos numa sociedade onde a religião é um ponto crucial de controle das nossas condutas. Quando você bota que vivemos, você se coloca como parte. Você já está usando a primeira pessoa. Entende? E está afirmando. Você não precisa afirmar duas vezes. Dizer afirmo e trazer a afirmação. Que aí fica Obrigada. redundante. Não tem essa necessidade, entende? Não fica muito preocupada com essa questão do usar o eu, não. Torna isso natural. Se coloca como parte do problema. Pensa sempre o seguinte, cara, é um problema social. É um problema que está acontecendo na sociedade de relação humana. Se coloca como sociedade. Então, nossa sociedade, nós enfrentamos, nós sofremos, nós erramos, nós pecamos, ok? Léo levantou a mão aí também. Boa noite. Era para tirar uma dúvida quanto à formulação da tese. Eu sempre aprendi que, tipo, na UERJ, a melhor estratégia é tentar, não a melhor estratégia, entre aspas, né? É tentar fazer uma redação disruptiva para que eles não estejam sempre dentro da mesma redação. Quanto a isso, é melhor fazer uma tese nesse caso, se a religião deveria ser realizada a manutenção do controle que ela tem, eu poderia fazer uma tese, sim, para que essa redação ficasse contra uma maioria que está expondo uma opinião, se bobear, discordante, ou Então, não faz diferença? deixa eu esclarecer uma questão aqui. Porque às vezes, né, pode ser uma fala, pode ser colocada para tentar, de repente, potencializar um ponto na UERJ, ou mal colocada mesmo, e isso gerar confusão no aluno. A redação não precisa ser disruptiva, ela não precisa ser algo também tão fora da casinha, não. Ela só existe como uma exigência que ela não seja feita a partir de um modelo caveirão, tipo o Enem. Sabe, aquele negócio já muito maçante, sabe? Aquele tipo de estrutura que fica clara que serve para qualquer tema. Esse é o ponto. Agora, o que vai dizer se você pode ou não pode fazer para um lado ou para o outro essa redação, né? Para o positivo ou para o negativo? Como você vai argumentar? Se você trouxer ali que a religião ela deve ser utilizada, eu teria cuidado com esse deve, tá? Porque o deve, você coloca isso como algo necessário ou como algo definitivo. Se eu fosse por esse caminho, eu colocaria como pode, em alguns casos, ser utilizado como uma ferramenta de controle social. Aí você traria pontos onde isso, de certa forma, pode
supostamente trazer certo benefício. Mas lembre o seguinte, pensa sempre na relação da tese com o direito relacionado, ok? Pensa sempre na questão da tese com o direito relacionado a ele. A gente vive num país em que a nossa legislação nos garante liberdade de crença, né? Liberdade religiosa. País supostamente laico. Então, a partir do momento que você usa uma religião para pautar direitos e deveres, isso fere diretamente ali um ponto, né, um direito constitucional que já está adquirido, que já é pré-estabelecido. Tudo bem? Então, quando você traz numa condicional, como, por exemplo, pode, em determinados casos, ou mostrar como isso pode ser positivo, como a religião, por exemplo, né, aí não vou conseguir me aprofundar tanto porque não é algo da minha vivência, mas só pegar como exemplo ações mesmo que igrejas fazem com pessoas em situação de rua, com pessoas que saíram das drogas, tudo bem? Então, você usa ali, por exemplo, a religião como uma ferramenta de controle daquele problema social. Então, você usa mecanismos religiosos para fazer aquele controle e fazer com que haja aquele ajuste para dentro de uma sociedade. Né? Então, você enxerga algo como nocivo e a religião como uma ferramenta de controle, e não como algo exclusivo de controle, entende? Então, pode ser E, que você siga nesse caminho. e quanto também outra coisa, eu sei que depende muito de como eu vou argumentar quanto a isso, mas se eu tratar, tem um fator que eu tinha visto, acho que foi anteontem, eu esqueci o nome do autor, é que ele faz o estudo das sociedades, ele fala que não tem como medir uma cultura como uma melhor sendo comparada com outra, porque toda cultura ela não tem, apresenta crescimento por ser um fator humano. Sim. Se eu fizesse referência a esse tipo de pensamento na minha redação, eu estaria tangenciando. Não estaria tangenciando, porque se você usar isso para dar base a um argumento, por exemplo, se você está falando que não deve ser utilizado como ferramenta de controle, justamente porque estaria colocando uma cultura sobreposta a outra. Aí você traz que o autor lá mostrou, em seus estudos, ou em seu pensamento, ou em sua tese, afirma que não existe cultura superior à outra. Aí você traz isso como um repertório do argumento. Funciona, não está tangenciando. Tá? Não está tangenciando, desde que você articule muito bem isso. Ok, muito obrigado. Certo? Tranquilo até aqui, Sim, sim. gente? E aí, tranquilo? A Isabel está trazendo. Existem várias religiões, vários dogmas. É isso. Então, assim, é complicado você definir, né? Você definir ali, de fato, o que seria, qual seria, né? Tudo bem? Billy levantou a mão, já falou? Ficou a mão levantada ou não? Eu não falei, não. É só, não sei se pode falar. Pode, como você estava falando aí, né, explicando, tirando as dúvidas, eu já botei a mão na massa e escrevi uma introdução. Pode ler? Excelente. Pode, claro. Pode, pera, deixa eu pegar aqui no meu papel, pera aqui. Ó, posso falar, professor? Pera, deixa eu botar aqui. Na obra O Conto da Aia, retrata. Pera. Na obra O Conto da Aia, retrata uma realidade distópica vivenciada pela personagem Alfred, em que as liberdades individuais são suprimidas e a opressão é institucionalizada. Fora do campo ficcional, somos incapazes de usar nossas crenças religiosas como um mecanismo de controle na sociedade. Assim, não é razoável que diversas pessoas sofram com a manipulação religiosa e da falta de liberdade religiosa na sociedade. Então, vamos lá. Guarda ela aí, que a gente vai falar sobre ela no próximo slide. Não tira ela da tua mão, que a gente vai corrigir ela junto. Beleza? Tem alguns pontos aí que a gente precisa ter atenção. Mas estruturalmente ela está correta. Tá? Estruturalmente ela está correta.
Tá bom. Então vamos lá. Entendemos isso aqui? Tese crítica, direito relacionado e argumento selecionado? Isso daqui tu não vai escrever na tua redação. Isso daqui é para você organizar pensamento. Certo? Estão perguntando se direito humano também. Direito, qualquer direito que esteja relacionado a isso aqui, tá? A tese que você tá trabalhando. Ao problema da tese, né? Professor, Oi. estão falando aqui que pode ferir os direitos humanos, é isso mesmo na UERJ? Sei lá, não acho que não faz muito sentido, não, poder. Mas... Pô, cara, na verdade você não deve ferir direitos humanos em lugar nenhum, né? Não vou faz- fazer isso, não, mas deixe bem claro que não pode. Sim. Então, falando que na UERJ. Porque assim, vamos esclarecer aqui. A UERJ, diferente do Enem, ela não tem esse ponto na rubrica de avaliação. Mas pensa comigo. Tudo que tu traz na tua redação, tu tem que fundamentar. Você vai colocar ali algo que fira os direitos humanos, como é que você fundamenta isso, cara? Professor, eu muito poderia dar um complexo. exemplo? Sim. Que acho que eu só estou certo, teve um tema da UERJ, alguns anos atrás, que falava sobre a questão do aborto. E o tratamento do feto como indivíduo, ou feto mesmo, apropriadamente falando, Mas, na ela verdade, tem. o aborto, se eu não me engano, foi do CEDERJ que caiu. Então, mas a ideia do tema é próxima, no caso. Para algumas pessoas, o ferir direito humano, a integridade física de qualquer pessoa. Se a gente estipula que o feto é um ser humano, se você defende o aborto, você está sendo contra a vida, no caso. Então, mas aí olha o ponto importante. A partir do momento que você considera que já é um ser humano. Sim, Se mas você parte pelo viés filosófico que não é, que você está defendendo a vida, de repente, da mãe, aí você tem, sim, mas tem essa possibilidade temática. A UERJ não vai entrar nessa seara, não, tá? E se ela sim. entrar, pensa comigo, se ela entrar, basta que você fundamente qualquer um dos pontos de vista que você entre. Você pode ir para essa questão do direito humano, do feto ou da mãe. Então você Sim, tem, e inclusive você pode falar das duas coisas. Pelo viés filosófico, pensando em vida, se por um lado estamos falando sobre a defesa da vida, sobre a defesa do feto, tudo mais, blá, 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 você tem esse ponto de vista. sim. Por Eu outro acho que lado, parte da sociedade enxerga que a vida a ser preservada ali é a vida da mulher e o direito individual de escolha dela, principalmente em casos de violência sexual. Aí você traz esses pontos e contrasta. Não tem problema, porque como você não precisa trazer uma proposta de solução no UERJ, você pode deixar esses dois pontos. Aí na conclusão você vai falar, desse modo, fica claro que chegar a uma conclusão esse tema dentro de uma sociedade plural e diversa é algo que precisa de muito estudo e de muito tempo de tempo e maturidade de discussão, tendo em vista que, se por um lado grande sim, parte da sociedade tem um olhar religioso e conservador, pensando na vida como algo a ser preservado em função do feto, outro lado já preservando a questão da mulher, blá, 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 blá. Entende? Você sim, consegue mas ter é, esses dois pontos. é porque, tipo assim, nesse sim, não ou talvez, a gente pode acabar extrapolando demais, indo para uma linha que fere a integridade. Dando um exemplo, a redação que a gente acabou de fazer, que era é justificável cometer um crime a fim de julgar outro, a fim de vingar outro. Nesse tema, se você fala que a justiçagem ela é correta, você também estaria, tipo assim, se você não definir um limite para essa justiçagem, você Exato. permite que a pessoa faça qualquer coisa. E você pode chegar nessa linha pelo ERJ. Você não vai ter Pode, redação gerada perfeito. ou qualquer coisa do Agora gênero. eu entendi o ponto. Você pode trabalhar dentro dessas margens, né? Justamente por ter essa flexibilidade dentro do tema, né? Essa possibilidade, essa abrangência dentro do tema, e o tema ser algo mais aberto e subjetivo mesmo. Tá? Faz sentido o que vocês estão falando. Agora, a questão é a afirmação
Saca, por exemplo, você afirmar que a justiçagem precisa acontecer é uma coisa. Agora, você refletir sobre essa questão da justiçagem é outra. Tipo, é, você bota que é algo errado, aí no outro parágrafo você bota. Por outro lado, é possível também perceber, ou é possível compreender que que parte da sociedade, justamente por ter uma noção, né, ou uma sensação de impunidade, age, né, a buscar uma justiça de forma para além, já que a própria. Aí você trabalha a questão da omissão do Estado, por exemplo, já que o próprio Estado não consegue, né, cumprir o seu dever social, porque aí olha de novo a questão do direito relacionado. Se o direito ele é preservado, não há necessidade do cidadão intervir em algo, né, para além da lei, que extrapole a lei, porque a lei está preservada. Se houvesse uma lei que assegurasse aí a mulher, por exemplo, em questão de saúde, em questão, né, por exemplo, de segurança, as leis sobre o aborto, as discussões sobre aborto, seriam muito mais simples de serem conduzidas, porque as leis estão preservadas. Se eu tenho saúde, se eu tenho educação, se eu tenho segurança preservada, caramba, você elimina muitas possibilidades de uma gravidez indesejada. Faz sentido? Se eu não tenho problemas ali de desigualdade social escancarados. Olha quantos problemas que podem causar o aborto, né, que podem levar até uma escolha por um aborto, são solucionados antes. Se não tem estupro, se não tem violência contra a mulher, mulher sendo embebedada e por aí, se tem orientação sexual nas escolas, por exemplo. Olha quanta coisa você já previne. Você não tem uma desigualdade onde justamente uma mulher rica consegue fazer, né, isso de uma forma segura, enquanto uma mulher pobre ela acaba, né, morrendo aí num açougue desses da vida aí, que vai fazer de forma clandestina. Cara, você já passa por muitos fatores que poderiam ter evitado essa situação chegar no aborto. Entende? Porque é importante você pensar sempre nessa questão do direito relacionado, porque você consegue ter um olhar mais crítico, um olhar mais abrangente do problema. Fala, cara, existe isso aqui e eu posso seguir por esses dois caminhos. Melhor ainda, eu posso refletir sobre esses dois caminhos. Por que a sociedade pensa dessa forma e por que ela pensa dessa outra? Então, você tem no seu texto dialético, argumento e contra-argumento. Isso é lindo para a UERJ. Lindo. Isso faz com que seu texto seja aí, né, como disruptivo, como você sugeriu. Foge totalmente ao modelo Enem. Foge totalmente, porque no Enem não tem como tu fazer isso. Tá fazendo sentido, sim ou não? Tá sim. Mas eu tenho uma dúvida assim, sobre essa coisa do argumento. Assim, eu vou dar um exemplo. Assim, só dando um exemplo. Assim, eu sou a favor da liberação do aborto. Aí eu começo o meu argumento falando disso. Mas aí depois eu lanço um contra-argumento. Mas assim, aí no final da tese eu vou botar que na verdade sou a favor. Aí seria melhor eu colocar primeiro um argumento falando que sou contra, depois a favor? Ou, na verdade, tanto faz a ordem? Ou a ordem faz diferença? Então, vamos lá. Se você não precisa dizer necessariamente a sua opinião pessoal, entende? É a tua opinião que está refletida ali, mas ela não precisa ser assim, pô, eu sou a favor, mas eu vejo ponto contra, sabe? Você pode seguir numa linha só de a favor. Se você quiser trabalhar o argumento e contra-argumento, é importante você enfatizar o seguinte, mostrar que uma parte da sociedade... porque não é só o que você acha, é como isso está na sociedade. Parte da sociedade pensa de uma forma, outra parte pensa de outra forma. O que você pode fazer é, se você vai tender na sua conclusão que o ponto, né, um dos pontos é o que deve ser seguido, é o que deve ser considerado,
você apresenta o contra-argumento, mas mostrando a fragilidade. Certo? Então, você pode trazer, por exemplo, falar, legalidade do aborto. Você pode botar que a sociedade enfrenta uma grande discussão sobre legalidade do aborto e isso gera determinados problemas. Aí você discute esses problemas. Ou você pode mostrar ali seu posicionamento, né? O aborto é uma questão que precisa ser legalizado, precisa ser tratado como uma questão de saúde pública, por exemplo, por razão tal. Aí no outro parágrafo você bota, infelizmente, grande parte da sociedade ainda preserva uma visão conservadora acerca desse tema, e blá, 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 o que prejudica o debate. Então, você mostra que tem uma galera que pensa o contrário, mas que isso prejudica o andamento no sentido que você quer levar o seu texto. Fez sentido ou ficou muito confuso? Complicou ou explicou? Não, eu entendi que, então, se tiver um posicionamento assim, você tem que deixar ele claro no seu texto, né? No contra-argumentação, você tem que... Isso já tem que ficar claro logo na tese, na resposta. A resposta é o que vai mostrar o seu direcionamento. Tá? Logo lá na introdução. A Maria Emanuele está perguntando se vai ter aula de coesão. Sim, vai ter aula de coesão, sim, tá? Voltadas para a redação da UERJ. Coesão e coerência. A coerência está relacionada aos argumentos. A coesão a como a gente organiza isso tudo dentro do texto, principalmente com elementos coesivos, tá? Vamos lá. Antes de iniciar, fazer um bom projeto de texto, nós falamos aqui, TDA, tese crítica, direito relacionado ao argumento selecionado. E agora vamos, de fato, para a estrutura dessa bagaça aqui. Como é que eu organizo o meu parágrafo de introdução? Como é que eu vou deixar isso bonitão lá, né, funcionando dentro do meu texto? Tudo bem? Sebastião levantou a mão? É sobre o slide anterior? Pode falar. Sim. Não, só para ter uma ideia aqui, eu botei dois argumentos, né? Função controladora nas decisões e no pensamento. Eu tenho que argumentar nesses dois argumentos. Isso. A ideia da função controladora nas decisões toda instituição, né? Eu vou começar pela instituição, que são as decisões que norteiam toda a sociedade. Sim. E a religião tem uma influência muito forte, praticamente nas instituições, pelo menos no Congresso Nacional. Né? Você tem uma base de evangélicos, né? Que tomam decisões até jurídicas e políticas que influenciam toda a sociedade, nas escolas e tudo. Eu posso argumentar. Agora, presta atenção no que eu vou falar agora. A minha ideia na redação é o seguinte: quando eu argumentar na decisão, tudo que eu falei, isso vai influenciar no pensamento. Isso vai ser no segundo argumento. Quando eu for jogar o segundo argumento, eu tenho que me reportar ao primeiro argumento para poder ter uma coesão com o segundo. Com certeza. Por exemplo, por outro lado, primeiro, por um lado, eu falo isso. Por outro lado, exatamente. Entendeu? Você vai botar para o outro lado se for contraste. Para que a pessoa, se for contraste. Para que eu não, não pode ser contraste, não. E se não é contraste, você vai botar além disso. Além disso, né, além das decisões que pode ser influência pela religião, eu vou falar sobre pensamento, né? Isso. Pensamento, então, você vai botar. Além... Que é o pensamento. Nós sofremos, agora vou botar o nós, eu não gosto disso. Nós, infelizmente, o Brasil, nós sofremos a influência num pensamento teocrático. Não precisa nem botar o nós, você pode botar sofremos, que já está o nós. Sofremos pensamentos teocráticos por consequências das decisões, né, políticas aprovadas, né, pelo poder parlamentar, né? Eu vou falando isso, é o que está acontecendo, né, no Brasil, né? É isso. Aí, é assim que eu vou pensar, a minha redação vai ser assim. É isso. O que vocês precisam pensar é o seguinte, tá? Eu sei que vocês já estão ansiosos aí com o desenvolvimento e a conclusão, mas essa coesão, muita gente fica preocupada com a coesão está muito relacionada
Na verdade, ela é exclusivamente relacionada a essas frases, essas palavras que mostram a ligação do que você vai falar a seguir com o que você falou anteriormente. Isso é extremamente importante. Eu vou mostrar para vocês hoje na introdução como que a gente faz, e a mesma lógica vai se aplicar para o restante do texto, tá? Você tem que pensar o seguinte: existe a macroestrutura do texto, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, obviamente, você precisa, né? Como é que você vai estabelecer coesão e coerência ali? O início precisa estar relacionado a algo. O início da introdução, ela vai se contextualizar o tema, ou seja, ela vai dar o alicerce, a base. Vamos contextualizar, vamos falar do que eu estou falando aqui. Então, você vai contextualizar o seu tema. Isso já mostra uma questão coesiva ali em relação ao tema da tua redação. Então, é aqui que você mostra que tu entendeu do que está sendo falado. Depois você vai trazer a sua tese, que é a sua resposta. A sua resposta precisa estar relacionada com a contextualização. Então, como que você relaciona isso? Então, você vai trazer palavras-chave ali que mostram essa relação. Então, você vai botar, por exemplo, vamos trazer um exemplo na prática aqui, o exemplo do nosso amigo aqui, foi o Léo, acho que falou, né? Que trouxe a redação dele, a introdução dele. Ele trouxe lá, no livro Conto de Aia, de Margaret Atwood, é apresentada uma sociedade onde a religião, uma sociedade distópica, onde a religião é utilizada como um mecanismo de controle severo dentro da sociedade, dentro daquele ambiente. Ponto. Beleza, você contextualizou. Você falou sobre controle, sobre religião e sobre o livro, como isso acontece dentro do livro. Agora você vai trazer a sua tese. Vamos imaginar que a minha tese é mostrar que isso é nocivo. Como é que eu faço essa relação? Eu boto agora, por exemplo, fora da ficção, em nossa sociedade, infelizmente, as mazelas do controle social devido ao pensamento religioso ou à imposição religiosa é um mal que precisa ser observado e analisado de forma mais atenta, sei lá. Ou, melhor, posso botar fora da ficção, a religião é utilizada em muitos casos, ou historicamente, como sugeriu lá o nosso amigo Valdo, a religião é utilizada historicamente como uma forte ferramenta de controle social. Tá fazendo sentido, sim ou não? Tem coesão e tem coerência? Tá fazendo sentido para vocês? Como que eu vou unir essas duas partes? Eu vou contextualizar fazendo o quê? Como que esse problema aqui do tema acontece no livro? Como é que eu vou fazer a minha tese? Como que esse problema aqui acontece na sociedade? Então, eu vou pegar ficção, sociedade, e vou mostrar essa relação. Caramba, lá no Conto de Aia, por conta da religião, ou com pretexto religioso, eles cometiam várias atrocidades, inclusive contra as mulheres. Fora da ficção, percebemos que a religião também tem um papel nocivo nessa questão relacionada ao feminino, ou nessa maneira subjugada como as mulheres são tratadas. Ou tem papel fundamental na relação estabelecida com o patriarcado, com uma sociedade patriarcal. Entende? Você vai mostrar como acontece no livro, no contexto, e na tese você vai mostrar como acontece na sociedade, trazendo a resposta. Então, a resposta ela vai trazer as palavras que estão na pergunta e o seu direcionamento. E ela precisa se relacionar com o contexto que você trouxe anteriormente. Faz sentido ou não?
Faz sentido ou não? Fala comigo. Estão aí ainda? Desistiu na aula? Faz sentido. Show. Perfeito. Por fim, você vai trazer uma linha onde você vai antecipar os seus argumentos. Certo? Onde você vai... Como é que saiu do slide? Onde você vai antecipar seus argumentos. Vai mostrar quais os argumentos que você vai utilizar. Como que você vai utilizar isso? Certo? Como que tu organiza isso no seu texto? Você vai organizar em 3 períodos. O que é período? De letra maiúscula até o ponto final. Então, você vai usar uma frase, né, de letra maiúscula até ponto final, para contextualizar o tema, uma para apresentar a sua tese crítica e uma para antecipar seus argumentos. Então, a sua introdução, ela obrigatoriamente vai ter 3 períodos. Tem gente que fica preocupado com quantidade de linha. Esquece quantidade de linha. Você precisa ter 3 períodos, pô. Eu não tenho como te dizer a quantidade de linha, porque eu não sei o tamanho da tua letra, pô. Mas eu tenho que te afirmar o seguinte: dentro da sua introdução, você tem 3 objetivos ali para serem concluídos. Contextualizar o tema, apresentar a sua resposta, que é a tese, e indicar quais os argumentos que você vai utilizar. E é isso. Fez isso? Tá lindo, tá show, tá bonito. Então aqui eu resolvo 2 problemas seus, de gramática e de organização. Por que de gramática? Porque você vai separar suas ideias aí por ponto, por período. Então vai evitar que você tenha aí orações truncadas, né? Períodos justapostos, períodos truncados. E outro ponto vai garantir que você faça uma excelente introdução aqui para o seu texto. Certo? Então, como é que você vai fazer isso? Contextualização do tema. Cara, existem várias formas de contextualizar o tema. Você pode contextualizar por definição, você pode contextualizar por direito atribuído, você pode contextualizar, né, aí direito à legislação, a mesma coisa, por contexto histórico, refazendo referência a livro, a série, a música, livro, a filme. Mas pode usar música na UERJ, tipo, música séria, tipo, é uma coisa do Enem? Pode, só que, pensa aqui comigo, melhor forma de você fazer isso na UERJ é já trazendo o livro. Certo? Já trazendo isso. Então, você pode fazer de várias formas essa contextualização. Desde que, primeiro, o tema permita. Quando é que o tema não permite? Quando ele cita diretamente o livro. Citou diretamente o livro, já tem que falar do livro logo. Nós vimos que, nos últimos anos, em dois temas, citava-se diretamente o livro. O livro era citado ali diretamente. Agora, se não citar, você pode fazer de outras formas. Eu aconselho sempre a utilizar a obra obrigatória, porque isso já te dá segurança de começar o texto bem. Porque você já sabe que você vai começar o seu texto falando: Margaret Atwood, em sua obra O Conto de Aia, apresenta isso. Ou nos faz refletir sobre isso. Não importa o problema que vai vir. O problema vai estar relacionado ao livro. Então, tu vai falar sobre o livro, direto. Faz sentido, sim ou não? Fala, Juliana. Isso aí é mais ou menos o que tem na entrada do Enem, né? Na entrada, desculpa, no início do Enem, né? Numa redação de Enem. Sim. Estruturalmente, é o mesmo, porque é o mesmo texto. É o mesmo tipo, é a mesma tipologia textual e é um gênero semelhante. Agora,
O que vai mudar? O conteúdo. Porque no Enem, você vai fazer isso de uma forma muito mais objetiva e de uma forma muito mais seca, direta. Na UERJ, você vai fazer isso de uma forma muito mais subjetiva, voltada muito mais para essas questões das mazelas humanas de comportamento social. E diretamente a uma obra de ficção. Mostrar como que essa ficção se mistura com a arte, com a vida. Né? E na UERJ que é um texto autoral, né? Tipo, um texto nosso, né? Sem, tipo... No Enem também, né? O problema do Enem é que acaba ficando sem espaço quase para autoria. É porque não, no Enem, se for pensar por um lado, o Enem é muito... Você pega um modelo na internet, sabe, tá garantido. Assim, dentro das formações para corretores, existem aí já mecanismos ou orientações que busquem evitar que esses modelos prontos ganhem espaço, certo? Como que o modelo pronto fica evidenciado e não funciona? Né? Nas minhas aulas de Enem, eu ensino o aluno a fazer um modelo dele. Tá? Eu ensino que o aluno ele faça o modelo dele, porque isso deixa o modelo muito mais fluido. Porque o modelo que você precisa ter é estrutura. O problema do modelo pronto é que, às vezes, eu vou pedir para o nosso amigo aí ler a introdução de novo, para a gente analisar junto aqui. Foi o Léo, não foi, que falou? O Léo está desaparecido. Fui eu, não, acho que não foi o Billy, não? Foi o Billy? Ah, foi o Billy, sim, pô. Que veio com o nome aí, eu fiquei achando que era aquelas pegadinhas aí. Foi o Billy, não foi? Quem foi? Fui eu. Lê de novo aí, Billy, pra gente, a introdução. Lê o primeiro período da introdução. Não, é porque... É porque... Como posso... Calma. Deixa eu pegar aqui de volta, peraí. Pega aí. Enquanto isso, Isabelle levantou a mão, pode falar. Isabelle desapareceu também. Tá Eu sou desaparecida. rapidinho, posso mandar, não posso te mandar um privado, uma pergunta? Eu não vou conseguir ler porque eu tô sem celular aqui agora. Tá descarregado. Calma, deixa eu pegar aqui, agora eu tô no computador, peraí, pessoal. Tá. Que é o seguinte, qual é o problema aqui dos modelos? É que muitas vezes o aluno ele pega, por exemplo, o que vai acontecer na UERJ? A galera vai pegar um modelo pronto de contextualização. Por exemplo, na obra O Conto de Aia, a autora Margaret Atwood aborda diversas questões presentes na sociedade. Porra, genérico pra cacete, pô. Fica ruim. Aí o avaliador já te olha com... Pô, isso aqui tá cara de modelo pronto. Porque tá genérico. Diferente de você pegar e falar, pô, por meio da personagem Offred, é ilustrado no livro ou a personagem Offred ilustra no livro O Conto de Aia, a opressão sofrida pelas mulheres dentro de uma sociedade onde a religião, ou uma sociedade teocrática, onde a religião pauta as normas, direitos e costumes. Caraca, olha a diferença. Você pegou uma situação do livro e contextualizou de fato com o problema que você vai falar. Compreende? Diferente de você pegar uma introdução genérica ali. Diferente de você pegar uma introdução genérica. A Maria Luísa está falando aqui. É uma boa começar o parágrafo fazendo referência ao parágrafo que terminou. Então, esse é um tipo de coesão chamado coesão lexical, né? Que é uma coesão que você utiliza a partir de sinônimos ali com parágrafos anteriores. Isso é um pouco complexo de fazer, funciona, tá? Funciona sim, mas é um modelo mais elaborado de realização. Eu começaria
um modelo mais tradicional, que é utilizando os operadores argumentativos ali. Mas funciona também, tá? Isso, anáfora. Tá? Uma forma anafórica de referenciação. Professor, Diga. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou de São Paulo, né? E eu treino bastante para redação, modelo VUNESP, modelo FUVEST. A da UERJ, de certa forma, em questão de abordagem, se assemelha a essas? Eu posso, tipo, ter essa... não vou dizer, tipo, modelo... É que eu falei modelo, mas eu não acho que seja questão... Não quero que você confunda com modelo pronto, mas eu Modelo quero dizer pronto. eu Estrutura. quero dizer no sentido de estrutura, de ideia, Sim. assim, é parecida? Se eu posso puxar um pouquinho disso para fazer a redação da UERJ? Então, estruturalmente, elas vão se assemelhar sim, tá? O que vai mudar em relação ao conteúdo, ao perfil de cada uma delas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a UERJ, o Enem e o CEDERJ. A CEDERJ já trabalha temas mais polêmicos, enquanto a UERJ trabalha temas voltados a comportamento social, e o Enem trabalha de maneira mais abrangente, trabalhando uma questão muito mais objetiva, né? Então, trabalha dentro de uns eixos temáticos lá, onde o tema ele já é muito, né, direcionado ali, quase que no formato de tese. Estruturalmente, você vai seguir os mesmos passos. O que vai mudar é a abordagem relacionada ao conteúdo, que aí a gente precisa, de fato, analisar o perfil da prova. Tá? Sim, Como que é que os temas anteriores... eu achei, em questão assim de abordagem, eu achei parecido um pouco com a questão da FUVEST, que eles pedem geralmente temas mais filosóficos, Sim. né? Algo para a gente refletir, sabe? O Por isso que eu perguntei vestibular... assim, e eu tenho um pouquinho o medo vesti- de às vezes confundir, sabe? Então, o vestibular próprio, ele tem mais essa pegada de querer puxar mais do aluno ali uma reflexão. O Enem, por ser um exame nacional, que na verdade não era nem um vestibular originalmente, era um exame de diagnóstico de ensino médio, ele estava muito mais focado na estrutura, né, do que no conteúdo. Então não era para ser um exame de seleção, se tornou uma ferramenta de seleção posteriormente. Certo? Vitória levantou a mão. Foi sem querer, para ir ao banheiro, ou tem pergunta? Não, é uma dúvida mesmo. Diga. Então, professor, porque quando fiz a minha redação, eu fiquei com um pouco de dúvida na questão da anáfora, né? De usar ali sinônimos e tudo mais. Eu não sei se eu entendi errado na hora de fazer minha redação, porque, por exemplo, cada palavra, né? A última palavra no caso, de cada parágrafo que eu usei uma palavra e eu iniciei o outro parágrafo com um sinônimo daquela última que eu comecei. Aí eu não sei se eu fiz ao contrário, eu não sei se eu me confundi em relação a como usa. Entendi. Então, não basta só você começar a próxima palavra com sinônimo, tá? Precisa realmente ter uma fluidez ali no seu texto para que isso faça sentido com aquilo que está sendo dito, tá? Inicialmente, o ideal é você usar o operador argumentativo, que é mais fácil, né? De você dominar estruturalmente o seu texto. Por exemplo, vamos pensar aqui no primeiro parágrafo, onde você vai ter 3 períodos, certo? Sim. Conseguimos aqui chegar nesse ponto? Que no seu primeiro parágrafo você vai ter 3 períodos, de letra maiúscula até ponto final? Uhum. Beleza. Um período precisa se relacionar com o outro. Você precisa estabelecer uma relação de coesão de um com o outro. Como que eu vou mostrar essa relação? Quando eu faço a minha contextualização do tema lá, utilizando a obra obrigatória e mostrar como que o problema é tratado no livro. Estamos falando aqui da religião como controle social. Então, eu trago lá. Na obra de Margaret Atwood, o Conto de Aia, por meio da personagem Offord, ou através da personagem Offord,
vivenciamos os dilemas ou o sofrimento de uma mulher vivendo numa sociedade distópica, onde a religião é utilizada como uma ferramenta cruel de controle social. Contextualizei, correto? Fez sentido Uhum. aqui para vocês? Sim ou não? Sim. Agora eu preciso trazer minha tese. Como que eu faço isso? Eu vou, primeiro, me referir ao que eu já disse para apresentar a minha opinião. Pô, que estava falando de um livro de religião, de pessoas sofrendo por conta de controle da religião na sociedade. Agora eu vou fazer o quê? Fora da ficção. Por quê? Porque eu estava falando da ficção, de uma obra ficcional. Fora da ficção, percebemos que, ó, eu trago em primeira pessoa, percebemos que, ó, então eu saí da ficção, fiz uma análise da ficção, e agora eu estou mostrando como isso afeta a vida das pessoas. Fora da ficção, percebemos que a religião é utilizada ainda como, ou é utilizada indiscriminadamente, ou é utilizada de forma nociva como uma ferramenta de controle da nossa sociedade, ou de controle social, um mecanismo de controle social. Aí você pode pensar em sinônimos. Então, quando eu boto fora da ficção, eu aponto para trás, dizendo que eu estava falando da ficção antes, e aponto para frente também, dizendo que agora eu não vou falar da ficção. Isso é fazer uma relação de coesão. Ah, entendi, então. Como é que eu estabeleço a relação de coesão com o próximo parágrafo agora, que é a apresentação dos meus argumentos? Nesse sentido, é necessário refletirmos sobre, aí vai depender da abordagem que eu vou dar. É necessário refletirmos sobre como a religião ou como a nossa sociedade enfrenta, blá, 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 blá. Ou então, nesse sentido, ou assim, é necessário analisar como a manipulação do comportamento, como a submissão humana são mantidos por meio da doutrina religiosa. Fez sentido para vocês, sim ou não? Sim, professor, obrigada. Nada, querido. Então, gente, o que vocês vão fazer? Vamos lá, vamos reestruturar nosso pensamento aqui para a gente dormir feliz hoje, porque aprendeu a fazer essa bagaça. Olha para mim. Sai do tigrinho. Contextualizar tema, evidenciar tese, antecipar argumento. Lá na sua organização do texto, você já tinha tese, direito relacionado e argumento. Certo? Tese, qual vai ser a nossa tese? Vamos pensar aqui na nossa tese. Caramba, minha tese vai ser que é nocivo o controle da sociedade por meio da religião. Então, a sociedade deve controlar a religião? Não. A sociedade não deve controlar. Ou melhor, a religião não deve ser utilizada como ferramenta de controle social. Nossa tese. Qual o direito relacionado? Por liberdade individual. É isso que eu vou falar. Argumento selecionado. Vou pensar em manipulação. Manipulação tem sempre na UERJ. Então, vou botar manipulação do comportamento e submissão dos seres humanos. Por exemplo, as mulheres são Extorsão submetidas também, aos né? homens. Oi? Até extorsão, né? Sim. Ok? Vou selecionar dois aqui só a Pagar não vai título para o de... céu. É isso. Vou selecionar dois só a título aqui de exemplo, tá? Então, manipulação de comportamento e submissão. Beleza? E minha opinião é que não deve ser utilizada como ferramenta social. E a minha crítica é mostrando justamente, e o meu direito relacionado é a liberdade individual. Então, como é que eu organizo isso agora? Então, eu já tenho, lembrando aqui, ó, vou falar que não deve ser utilizada como ferramenta de controle e que eu tenho como argumentos aqui as consequências dessa manipulação, que são manipulação do comportamento, desse controle, né? Que é manipulação do comportamento e submissão social, né? De algumas partes da sociedade. Então, vamos lá para a organização do meu texto. Vou contextualizar. Pô, eu estou falando que é nocivo. Então, vou mostrar como que é nocivo no livro.
no livro O Conto de Aya, de Margaret Atwood, por meio da a personagem Alfred mostra para o leitor o sofrimento, né, ou as mazelas de uma sociedade controlada pela doutrinação religiosa. Ponto. Fora da ficção, percebemos que, infelizmente, a nossa sociedade é pautada ainda por, doutrinas religiosas ou por religiosidade ou por filosofias religiosas. Ponto. Nesse sentido, é necessário analisarmos como a manipulação do comportamento e a submissão humana são mantidas através da religiosidade, ou da religião, ou da crença religiosa. Permite abrir um parênteses aí, professor? O Claro. senhor sabe que a tradução da palavra Islã para o português, o que é? Não sei dizer. Submissão. Aí, Islã significa submissão. interessante, é um bom repertório para você colocar na tua redação, inclusive. Porque você pode usar definição como uma forma de argumentar. Ou melhor, de fundamentar seu argumento. Ok? Então, extremamente importante você ter essa noção de estruturação. Sabendo o que você precisa fazer e sabendo a organização, tudo flui mais fácil. Reparou? No começo eu pedi para vocês refletirem sobre a estrutura, sobre os pontos principais. TDA lá. Né? Tese, ok? Direito relacionado e argumento. Tese, direito relacionado e argumento. Depois eu trouxe a estrutura para vocês. Contextualizar o tema, evidenciar a tese e antecipar os argumentos. E disse para vocês que vocês têm que fazer isso em um período. Então, você traz a sua contextualização relacionada ao livro, apresenta a sua tese e antecipa os seus argumentos ali em uma única linha. Tranquilo? Isso vai dar umas 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas aí de introdução no máximo, dependendo do tamanho da letra de vocês. Tudo bem? Agora, só toma cuidado para não estender muito na contextualização, tipo, falar muito do livro nesse primeiro momento, deixa isso para os argumentos, se for utilizado, ou não deixar clara a sua tese. Tudo bem? Professor, a UERJ disponibiliza a folha de rascunho para redação ou a gente tem que fazer direto na folha? Disponibiliza rascunho, sim. Tá? Gabriela, pode falar. Atenção, Gabriela. Oi, professor. Oi, oi. Oi. Boa noite. Eu tinha dúvida de, tipo assim, se no meu texto eu usar um livro, né, para argumentar e ele for o oposto da minha opinião. Por exemplo, eu concordo com que a sociedade tem que ser controlada a partir de uma crença e eu uso o livro do Conto de Aia para argumentar. E o livro mostra o oposto disso, mostra o lado ruim, que é a distopia, né, na zona protagonista, mas também mostra que outro lado que seria um lado favorecendo os homens, né, da sociedade. Uhum. Estaria faltando muito, seria muito incoerente fazer essa comparação aí e tal. Então, se você seguir por esse lado, pode cair numa incoerência sim. O que eu sugiro você a fazer é você mostrar um contraponto. Por exemplo, no livro mostra, mostra as mulheres sendo submissas aos homens a partir de uma questão religiosa. No entanto, numa sociedade que siga um preceito religioso, onde pregue o respeito aos iguais, tal condição não seria, sabe, não seria verdadeira, tendo em vista que blá, 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 blá.
Eu acho complicado porque, historicamente, a gente tem justamente ao contrário, né? Mostra justamente ao contrário. Eu acho que você teria dificuldade de fundamentar aí a sua opinião. Mas se você tiver exemplos ou fundamentações que justifiquem a sua opinião, tudo bem. Ok? O importante não é o argumento que você escolhe, é como você fundamenta ele. Porque para fundamentar, nós vamos ver isso nas aulas de desenvolvimento, que serão as próximas, você precisa apresentar o seu argumento, fundamentar ele, ou seja, mostrar que você não tirou ele da tua cabeça só, né, da fonte da minha cabeça, né, seu amigo imaginário te contou. Você precisa fundamentar, Uhum. mostrar de onde você está tirando, e precisa, obviamente, aprofundar ele. Como que você aprofunda? Relacionando ele com exemplos concretos. A UERJ gosta muito quando você exemplifica, certo? Sim, entendi. Obrigada. Ok? Sara, levantou a mão? Opa, professor, era só porque, assim, para ajudar o pessoal também com o tema e tudo mais, uma aula que me ajudou muito foi uma aula do professor Roberto Ponciano, eu acho, do pré-ENEM, que ele deu uma aula de filosofia, é a aula 1, se eu não me engano, e ele abordou muito, assim, um tema religioso, ele falou de várias religiões. E aí, eu não vou saber lembrar direito, porque ele deu uma explicação, assim, muito acadêmica que meu cérebro não gravou por completo. Aham. Mas, se vocês forem lá, ele passa um tempão falando disso, me ajudou muito na redação, que ele traçou um paralelo da palavra alienação com a religiosidade, porque, assim, eu não vou saber explicar direito, mas ele explicou que essa palavra surgiu de um grupo de religiosos até. É um bagulho assim que ele explicou, muito legal. Pô, Mas assim, essa aula toda é super interessante, dá pra usar na várias coisas que ele falou, que ele deu ideia lá, na redação também. pô, primeiro ponto. Ponciano é gênio. Né? Ele está falando de outra categoria de ser humano. Tá falando de gênio. Ele é muito legal, assisto todas as aulas. Eu sou só professor, ele é gênio. É outra coisa. É outra categoria. Filosofia ajuda 1000% para a prova da UERJ. 1000% para a prova da UERJ. Porque vai fazer com que você trabalhe justamente essa reflexão e esse pensamento dialético. Porque filosofia é justamente isso, essa oposição de pensamento e como que um pensamento contrasta com o outro e gera um novo pensamento. E isso faz com que o seu texto fique lindo, pô. E, professor, eu só mais uma coisa. Eu até estava falando disso ali nos comentários, que eu percebi que depois que eu comecei a estudar redação para vestibular, tanto do Enem quanto da UERJ, eu percebi que eu comecei a ter muita facilidade, assim, entendendo texto, de livros, assim, por diversão mesmo, porque realmente aumenta muito o repertório. Não só repertório, mas você passa a entender o mecanismo do Eu texto. Você entendi entende como que o texto é também. organizado, então isso facilita a sua... Por exemplo, quando você pegar uma redação para ler, você já vai ver, caramba, que ele contextualizou o tema. Agora, ó, ele vai trazer a tese e vai antecipar os argumentos. Então, você vai começar a pegar textos que são dissertativos, que são argumentativos, você vai começar a ver que ele tem uma estrutura comum. Então, você vai saber exatamente o que é aquela parte. Igual, por exemplo, quem estuda cinema ou quem estuda roteiro, que tem aquela noção já de arco narrativo, que sabe, por exemplo, Jornada do Herói, né? O cara que está de boa na casa dele, acontece alguma coisa que ele precisa sair de uma zona de conforto, aí ele sai. Aí no que ele sai, ele enfrenta um problema, encontra um mentor, esse mentor desafia ele a fazer alguma coisa que gera um novo conflito, e ele precisa enfrentar uma situação, e ele, no primeiro momento, ele cai, ele perde, mas aí ele retoma lá os preceitos daquele mentor e vence a adversidade e volta para casa. Isso acontece em 99% dos textos, né? Desde a história de Jesus até o Rei Leão, até o Vingadores, Guerra Infinita, sabe? É a mesma estrutura, o mesmo arco narrativo. Então, quando você começa a ver a coisa acontecendo, você fala, pô, agora
é o momento que ele sai da casa. Agora é o momento que ele vai encontrar um mestre, ele vai encontrar um mentor. Agora é o momento que ele cai. Agora é o momento que ele retorna. Agora é o momento que ele vence e volta tudo à normalidade. Entende? Você já sabe como que vai acontecer. Você já sabe aquela estrutura. Quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda na estrutura e compreende, já era, pô. Beleza? Tranquilo, minha gente? Até aqui? Sobrevivemos? Sim ou não? Então, para a gente fechar aqui, tá bom? Introdução, você vai organizar em 3 períodos. Primeiro período, contextualização do tema. Você vai utilizar a obra obrigatória, tá? Importante fazer isso. Faz isso logo, que é mais seguro. Mas faça isso de forma, de fato, contextualizada, relacionada ao tema que você trouxe. Então, faça a questão de estabelecer essa relação de imediato. Mostra como que o problema que está refletido ali na pergunta, ele é tratado no livro. Se está falando da religiosidade, fala sobre como a religiosidade está no livro. Se está falando sobre as mulheres, fala sobre como as mulheres são tratadas no livro. E assim por diante. Feito isso, traga a sua tese. Como o problema acontece na sociedade fora da ficção. Então, faça essa comparação. Se acontece igual, você bota aqui fora da ficção, ou de forma análoga, de forma semelhante, ou similarmente. Se acontece de forma oposta, você coloca, entretanto, em nossa sociedade. No entanto, em nossa sociedade. Porém, na sociedade, você traz um elemento ali que mostra que você vai mostrar um ponto contrário. Ok? E por fim, né? Aí eu trouxe aqui, né, que a tese crítica, ela precisa responder a pergunta do tema, se relacionar com a contextualização e fazer sentido. E por fim, cliquei no negócio aqui, nada a ver. E por fim, você vai trazer a sua linha argumentativa ali, a antecipação dos argumentos, que é mostrar quais os argumentos que você selecionou. Certo? Isso tudo aqui dentro da sua introdução. Fazendo uma organização prévia e tendo essa noção de estrutura, não tem erro. Não tem erro. Lembra o seguinte, você só consegue escrever sua redação tendo TDA. O que é TDA? Tese, direito relacionado e argumento. Tendo isso claro na sua cabeça, você escreve o texto todo de forma muito rápida e tranquila. O resto é estrutura. Tranquilo, gente? Ok? Estamos vivos, sobrevivemos, estamos juntos. A aula hoje foi mais pesada um pouquinho, mais chata um pouquinho, mais densa. Aula de conteúdo, aula modelo antigo. Mas conseguimos captar? Conseguimos acompanhar? Sobrevivemos? Fala comigo aí, responde aí no meu chat. Beleza. Complicou ou explicou? Complicou ou explicou? Estou mais tranquilo para fazer minha introdução? Estamos mais tranquilo, sim ou não? Show de bola. Galera, mais uma vez, ó, muito obrigado pela paciência, pelo carinho aí que vocês têm comigo sempre, ok? Desculpa aí as brincadeiras, certo? Às vezes a gente passa do ponto aí um pouquinho, mas é sempre com muito carinho, com muito respeito. Espero ter ajudado vocês aí, clareado um pouco aí as ideias. Daqui a pouco vai estar lá para vocês a avaliação da aula. Coloca lá com sinceridade o que achou, o que você acha que pode melhorar. Isso é muito importante para a gente, tá? Não fico chateado com crítica, não. Gosto de elogio, recebo a crítica também de forma muito, muito madura. Entendo aí que o nosso objetivo é sempre tentar ajudar o máximo de pessoas possível da melhor forma possível.
tá? Você que está assistindo no YouTube aí, vem para ao vivo, cara. Não perde essa oportunidade de estar aqui, de estar trocando, de estar perguntando, certo? Então, aguardo vocês aí no nosso próximo encontro. Obrigado mais uma vez aí por tudo aí, por todo o carinho. E espero vocês na nossa próxima aula para o desenvolvimento, né? Vamos partir para o desenvolvimento. E até o finalzinho aí desse mês aí, quem sabe, já estamos com o nosso texto todo lindão e a gente só escrevendo juntos aqui. Porque minha ideia é escrever junto com vocês os próximos temas, tá bom? Forte abraço aí para você, tá? Para vocês todos. Quem está aí comigo hoje? A Thaís? Não é Thaís, não, né? Quem é? Sou eu, Agatha. Vou Oi, parar aqui a Agatha, gravação. tudo bem? Valeu. Tudo bem. É isso? Abemos aula? Isso aí. Obrigada, tá, professor? Vou abrir lá os grupos e aí vocês podem comentar. Tá ótimo, Agatha. Obrigado a você. Boa noite, professor. Obrigado pela aula, tá? Boa Tchau. noite, meu querido. Um abraço.